Tiago, capítulo de número 1, versículos, nós vamos ler o versículo, desde o versículo de número 13 até o versículo de número 15, Tiago capítulo 1, capítulo 1 de Tiago. Vamos ver os processos, irmãos, os processos do pecado, né? Porque assim, nós não pecamos do nada. Sabe aquele negócio, irmão, o que aconteceu? Aí se dá uma chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Não, conversa. Teve, irmãos, algumas. Teve. Tem uns que dão umas de chicó, né? Então, não sabe. Como não sabe? Lógico, houve sinais, é que não foi identificado esses sinais, não foi discernido esses sinais. A pessoa fechou os olhos para esses sinais. Ou ela não teve maturidade suficiente para enxergar tudo isso, mas não é do nada. Ou há, de fato, passos até que o pecado seja consumado. É o que Tiago vai dizer aqui, ó. Verso de número 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então jamais uma pessoa pode ser por Deus levada a cometer qualquer erro, jamais, tá certo? Nunca, em hipótese alguma, Deus nunca usará deste meio para ensinar uma pessoa alguma coisa, por nada. Ah não, Deus quis assim, eu acho que foi... Então foi a pergunta quando ele fez semana passada sobre o pecado, né? Como que foi que eu não lembro? Ele comentou algo, ele perguntou se Deus ele usava de certo artifício, lembra? Foi alguma coisa assim, né? Exato, jamais. Deus não pode usar nenhum instrumento que vá contra o seu próprio caráter, nenhum meio que vá contra o seu próprio caráter. Deus não pode usar o pecado em hipótese alguma, para nada, irmãos. Agora Deus se aproveita dos erros dos homens, ele se aproveita, entenda, tá? Ou seja, Deus, ele não pede uma oportunidade para ir lá ensinar o homem, para resgatar o homem, para agir na vida do homem. É por isso que mesmo nos erros dos homens, Deus consegue de alguma maneira utilizar o erro do homem para ensiná-lo, né? A Bíblia diz em Naum capítulo 1, verso 3, que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Eu acho muito interessante, né? O verso vai dizer, ele não tem o culpado por inocente. Vocês já viram esse texto? Vocês sabem que tem esse livro na Bíblia, né? Sim. Não. Então, ele não tem o culpado por inocente, mas ele tem um caminho no meio da tormenta. Deus, eu não sei, Jó, ele vai perguntar assim, quem tirará o puro do impuro? Ele fez essa pergunta, ele não respondeu, ninguém respondeu. Eu respondo, Deus. Deus consegue, irmãos, mesmo nos atos pecaminosos do homem, de alguma maneira, na sua soberania, extrair algo bom ali. Por exemplo, eu postei alguma coisa sobre aborto hoje, lá não sei se vocês viram na página, né? A Irlanda aprovou então o aborto, então está legalizado e agora só Deus para segurar esse infanticídio que vai ser na Irlanda aí. E lógico que um caso ou outro a gente pode discutir essa possibilidade, mas anencéfalo, né, que nasce sem cérebro, estupro, talvez, não sei, pode se abrir discussão, mas assim, aborto a Bíblia é contra, via de regra. E o que acontece? Eu estava falando o que mesmo? Por que eu falei do aborto? A Irlanda. Que Deus podia tirar algo bom. Isso, obrigado. Não, às vezes dá um branco mesmo, às vezes eu faço por, né, pegadinha do professor, mas às vezes dá um branco mesmo. Então o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que ela pode ter nascido fruto de um aborto. Deus pode pegar a história dessa pessoa e esse ser humano para de fato ser um instrumento de bênção para a humanidade? Claro que pode. Então Deus tem esse poder, para reverter todo o quadro adverso. Deus pode pegar uma pessoa que teve essa situação, por exemplo, eu acho muito interessante, na verdade, vos digo, que na Bíblia está recheada dessas histórias, né, de pessoas que nasceram para dar errado. Eu até preguei uma mensagem, sei lá quantos anos atrás, justamente sobre essa questão, né, nasceram para dar errado. Aliás, eles nasceram para dar certo, mas deram errado no início. Jefté foi um deles, entre outros que eu conto. Jefté foi um deles. Era filho de um caso extraconjugal, né? Ou seja, filho de uma prostituta, melhor dizendo, extraconjugal mais uma prostituta. Era um filho bastardo.
Mas foi ele que Deus usou lá para dar vitória ao povo de Israel. Os irmãos chotaram ele. A gente não quer você, é um filho bastardo, você é um irmão bastardo, a gente não quer você. Mas, irmãos, era ele o instrumento de Deus. Então Deus pode reverter tudo isso, é fato, né? Mas Deus pode. Mas jamais que Deus proporciona isso. Deus não proporciona o mal. Deus não tenta ninguém no sentido de levá-lo a pecar. Impossível. Verso 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo ilícito. Eu estou traduzindo aqui porque aqui está assim, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. O engodo é uma sedução, é uma isca. Essa versão aqui é forte. Sim. Arrastado e conduzido. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Isso, a sedução. Essa aqui é forte, hein? O engodo é sedução, né? É que o arrastado aí tá quase uma gíria aí que estão usando, né? Não arrasta não, que... Não é a tradução dela. Eu sei. Mas então o texto vai dizer que cada um, ele é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, amados, uma vírgulazinha aqui que eu quero dar nesse ponto. Muitas vezes as pessoas culpam Satanás por conta dos seus erros. É fato que Satanás é o maior interessado que a pessoa peque, erre, etc. Ele causa circunstâncias, né? Proporciona talvez algum cenário para que a pessoa possa estar caindo em pecado. Mas na verdade existe um desejo latente. Na verdade é o meu próprio desejo. Quando eu peco, e quando a gente põe a culpa no diabo por aquilo que a gente fez, ou quando a gente culpa os outros, isso aconteceu foi porque foi minha esposa, porque foi esposa, é o pastor, o irmão fulano de tal, mas se ele tivesse me ajudado nisso, se ele me tivesse tratado assim assado, eu não teria pecado. Irmãos, o pecado é única e exclusivamente responsabilidade nossa, de cada um de nós. A transferência de culpa, isso a gente conhece, é o Adão. O que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor me deu, transferindo a culpa, né? É o pastor ruim que o Senhor me deu, o professor que o Senhor me deu, o pai que o Senhor me deu, o filho que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, o patrão que o Senhor me deu, o vizinho que o Senhor me deu, o parente que o Senhor me deu, a igreja que eu estou, não sei o que. Então sempre vai transferindo culpa. Não, irmão. O que é interessante, porque a gente percebe em 2 reis de Israel, é por isso que um é totalmente diferente do outro. O primeiro, ele quando peca, faz aquilo que não deveria fazer, porque Deus deu uma ordem, fala, você vai lá, vai matar todo mundo, o rei, os bens, as ovelhas e tal. Aí ele chega, olha assim, o rei, rapaz, matar o rei, não vou não. E quando viu assim as ovelhas, os negócios, sabe? Proposta boa, né? Não vamos preservar esse negócio, mata aí uma meia dúzia, uns caras que tal. E aí chega o profeta, né? Aí o profeta chega, é o Samuel, né? Aí chega lá, isso aí, fez tudo que o Senhor mandou, cumpri toda a palavra que o Senhor me mandou, disse o rei. É corajoso. Aí o profeta disse assim, mas que esse barulho de ovelha que eu estou vendo, balido, lá no longe, de ovelha, Como é que é aí? já viu os balidos das ovelhas, diz o texto, né? Eu estou só ilustrando aqui para não texto, que animal o negócio. E aí, mas como assim você cumpriu toda a vontade de Deus? Não, é porque não sei o que tem, na verdade é o povo. Olha, irmão, está escrito, é o povo. Ele quis transferir a culpa, não assumiu a culpa, ele desobedeceu. E aí Deus disse, não, esse cara não reconhece a culpa, o pecado, não tem como eu trabalhar com uma pessoa dessa. Não tem como eu resgatar uma pessoa que não reconhece o seu pecado, é impossível. É impossível. Se a pessoa reconhece, aí Deus falou, começou o resgate, começou minha obra, dessas pessoas que eu amo, né? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Aí a gente vê a diferença. Quando Davi como um ser humano, irmão, ele quis ocultar o pecado, ele quis esconder o pecado lá, né? Ficou lá na moita, quer dizer, na moita ele foi antes com a mulher, mas, aliás, não, ele trouxe para a moita dele, né? Mas aí tal, diz os estudiosos que ele ficou 1 ano sem confessar o pecado, porque ninguém sabia, irmãos, ninguém sabia, o cara fez tudo assim, aquele crime perfeito, né? Só tinha um que sabia. Deus, Quem colocou ele lá na... Não sabia. Não sabia, Ricardo, não sabia. Olha, quando ele recebe a carta do rei a respeito de Uzias, né? Ele desconfia. Como é o nome, meu Deus? Uzias. É Uzias mesmo.
Tem outro rei, um rei chamado Uzias, né? Uzias, Mas esse é o Uzias, mulher da Batseba, né? Urias. Isso, é por isso que eu falei Uzias, velho. Tá bom. Mas não vamos brigar por causa de uma letra, né? Era o. Não vai ser o pecado da contenda por nada. Então Urias, ele, quando recebe a carta, nem vou falar o nome do general também, que eu não sei. Então vamos lá. Quando o general recebe, olha assim, falou, pá, se o rei dá uma ordem dessa para esse cabra, alguma coisa esse cara fez contra o rei. Era a cabeça do general. Alguma coisa fez. Ele não sabia. Não sabia o general. Urias, ninguém sabia, irmão. Então ele ficou lá, o cara morreu, né, viúva, um reizinho bondoso, né? Vai fazer uma benevolência, amparar a viúva, né? Está sem marido agora, vamos fazer uma caridade, pegar essa viúva, trazer para casa e tal, o palácio, né? Reizinho bondoso pra caramba. E aí fica lá, até que olha só, irmãos, como que é o lado do ser humano. A gente está falando de Davi, um homem de Deus. Ele era um homem de Deus ou não era? Sempre foi. Mas olha só, que até o homem de Deus, ele ainda tem essa tendência de ocultar o pecado, de se esquivar do pecado, de tentar ocultar de Deus. O homem de Deus, irmão, não deixou de ser homem de Deus, ele só está mostrando a humanidade dele. A diferença vai vir daqui a pouco, o que distingue os homens de Deus, as mulheres de Deus, dos que não são. Não é o não pecar, porque aí não tem jeito. E nem é dos tipos de pecado. É como que se lida após o pecado. Aqui que está toda a diferença, irmão, de nós para aqueles que não servem a Deus. A única diferença é essa, como que a gente lida com o pecado. O que isso causa em nós, né? A partir de pecar, qual é a nossa postura? Isso vai fazer toda a diferença. Porque até o homem de Deus, a mulher de Deus, quando peca, ele é exemplo, se tomar a atitude correta, que é o arrependimento. Porque aí precisa ter humildade, precisa amar muito Deus, né? Porque para passar vergonha, o carão, como diz na minha terra, para aguentar a humilhação, o dedo das pessoas, precisa ser homem de Deus. Passar pela disciplina e tudo aquilo lá. E quanto mais essa pessoa foi aplaudida, muito mais ela vai ser apontada, muito mais. Então, irmão, vai subindo. O dia que cai, nossa, é um negócio complicado. E a igreja não perdoa. Deus perdoa, a igreja não. Né? Deus fala, não, tá tudo certo, você vai continuar para o céu. E o povo joga no inferno. É os irmãos, né? Infelizmente, né? A gente sabe dessa realidade, onde muitas igrejas, elas mostram, então, essa... é o que fizeram com Jesus. Você acha que vão fazer diferente com qualquer outro? Com Jesus, irmão. Oh, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é nosso rei, aquela coisa toda, nosso Salvador, estende lá os ramos, aquela coisa toda. Uma semana depois, os mesmos crucifica, isso aí não presta não. Isso não é, eu sabia que esse aí não é falso profeta, sabia, tinha alguma coisa enrustida, enganou bem. Não, isso aí, enganou bem. Deus usa até pecador mesmo, usou para me curar, mas é pecador. Então o ser humano é assim, irmão. O ser humano é assim, tá certo? Quem confia no ser humano está perdido. Como diz uma amiga minha, cantora, ainda um termo que ela usa bem refinado, está lascado. Quem confia no ser humano está lascado, né? Eu estou falando do ser humano, aquele que não é maduro espiritualmente, porque quem é maduro, discípulo de Jesus, nessas horas ele só vai se compadecer, porque é um igual a ele, né? Olha só, e a Bíblia vai dizer, inclusive no próprio Tiago, que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não exerceram misericórdia. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio, né? O Tiago ainda vai dizer, aquele que julga o seu irmão é juiz, já não é mais observador da lei. Só tem um único juiz e legislador, que é o próprio Deus. Olha só. Então a gente precisa ter muito cuidado nessas horas aí, porque ele pode ser eu amanhã, né? Então essa pessoa, o que diz Gálatas capítulo 6? A gente vai voltar aqui já pro texto. Gálatas capítulo 6. Quando nós virmos algum irmão nosso cair em alguma ofensa, a gente tem que caminhar o tal, encaminhar a pessoa, reparar o erro dessa pessoa, cuidando para que a gente não caia na mesma ofensa. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o mandamento de Cristo, é o que diz Gálatas, capítulo 6. Olha só, amados. Então a igreja que não exerce misericórdia, o cristão que não sabe o que é misericórdia, ele não entende nada do Evangelho, nada de nada. Ele nem entende quem é Deus, não sabe quem é Deus. Quem não exerce o perdão, irmão, não entende
que foi perdoado, não tem como. Não, quem não exerce essa compaixão, quem não tem compaixão, quem não sofre com a pessoa, ela sabe, muito pouco conhece do Evangelho, muito pouco experimentou do Evangelho, muito pouquinho, se é que experimentou alguma coisa, né? Eu duvido. Mas vamos voltar aqui para o verso 14. Então cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Então não pode transferir culpa para o diabo nem para ninguém. Ah, foi o diabo, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. É igual a irmã que estava, desculpa, não é nada, é só contando lá o caso, tá? Que a gente fala, só fala das mulheres, só das irmãs, não, mas é o caso. Vou fazer o quê? Se fosse o homem, era o homem, mas no caso era a mulher que deixou lá o feijão cozinhando e foi conversar com a vizinha, esqueceu que o papo estava bom, pegou fogo na casa. O marido chega, vê aquela casa pegando fogo, lá aquela desgraça toda. Isso aconteceu, meu, foi o diabo furioso com a nossa vida. O diabo apareceu, coisa nenhuma. Você que é fofoqueiro, não foi nesse meio, não. É assim, diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Se. Irmãos, o óleo da alegria está descendo ali, ó. Deus se ungiu com óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Amados, é muito sério essa questão de que a gente transfere, né? Então tudo é o diabo, é fácil colocar na conta do diabo. Quando a gente transfere a culpa para alguém, nosso caráter nunca é tratado, jamais é tratado. Quando a gente coloca a culpa em outra pessoa, nosso caráter não é tratado. E o diabo acha bom isso. Agora, quando a pessoa reconhece, aí começa o passo para primeiro passo para a restauração de Deus. Voltando a Davi, na verdade, é o Davi que eu não concluí, a diferença inclusive de Saul, né? Saul então quis lá colocar a culpa, se esquivar e tal, achar um pretexto. Agora Davi, quando o Natan, ele também precisou lá de uma história mirabolante, que chegasse no Davizão aí, talvez tu é pecador, adúltero, talvez ele perdia o pescoço, alguma coisa, era rei, né? Deus deu uma estratégia para ele e tal. E o Davi cheio de justiça, né, irmão? Quando viu lá o que está acontecendo, quem é esse justo? Vai, é digno de morte tal homem, é tu. Você é Davi. Na pergunta é forte. Aí ele fala o que? Olha só, irmão, a diferença. O Saul pega com a boca da botija, disse, não, eu fui o povo, não sei o quê. Quando o Davi foi revelado o seu pecado, disse, pequei contra o Senhor. Ele deveria, pela lei, morrer pedrejado. Só que o profeta diz assim, ó, transpassado foi o teu pecado, não morrerás. Porque houve arrependimento, reconhecimento, irmão. Percebe que coisa linda? Então o homem de Deus, a mulher de Deus, quando peca, se arrepende, automaticamente está tudo resolvido. Tudo resolvido. Muitas vezes nós aplicamos uma disciplina administrativa por uma questão ou outra, mas está perdoado automaticamente. Isso é entre a pessoa e Deus. É por isso que muitas vezes a gente aplica uma disciplina privando a pessoa de uma ceia, sendo que essa pessoa já está arrependida. A gente pune os arrependidos muitas vezes. Como que se pune arrependido? Não entendo isso. Mas nossas igrejas têm essa prática. Pune o arrependido. O cara se arrependeu, está notório lá que ele está quebrantado, se arrependeu, está passando uma situação difícil, né, de reconstrução da vida. A gente fala, não vai tomar ceia. Como assim? O cara não se arrependeu. Por que a gente pune o arrependido? Você tem que punir o que não se arrepende. Então o cara é um rebelde, não reconhece e tal, aí você pune. Fala, opa, não. Aí a gente vai disciplinar administrativamente. Agora se arrependeu, irmão, no ato. Pecou na sexta, no sábado é ceia, está arrependido? Poxa, participe, é agora que você precisa dessa comunhão, é agora que você precisa desse ato, é agora que você precisa se fortalecer nessa memória que Jesus morreu por ti, é agora que você precisa ser coberto, né? Desculpa, falha em português, coberto aí com essa multidão de amor, que é a congregação chegando junto desse irmão e dessa pessoa, porque esse amor cobrirá toda a multidão de pecado próprio. Tiago vai dizer isso lá no capítulo 5, irmãos. Então tem algumas coisas esquisitas que a gente vive, né? Eu não sei de onde que a gente aprendeu esses negócios. Verso 15, então vamos lá. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então pequei, fui eu mesmo, Senhor, tu sabes, desejo estar no meu coração, fui eu. O diabo só deu assim uma empurradinha, né? Porque ele potencializa, ele potencializa, dá os meios, mas fui eu, responsável fui eu. Eu respondo pelos meus atos. É assim que a gente deve responder diante de Deus e das pessoas. Verso 15. Me lembro, desculpa, irmão. Vai me vindo tanta coisa na cabeça. Eu era menino,
Sabe esses meninos assim que não sabem nem errar direito? Era eu. Sabia nem pecar direito? Era eu. Meu Deus do céu, que luta. Virou um caminhão de refrigerante, mano. Eu tava jogando lá numa quadra, virou um caminhão de refrigerante. Lá, todo mundo pegando e tal, né? Eu roubo, não roubo. Rapaz, sabe um negócio sem jeito? Aí você vai lá e peguei, aí veio o PM atrás de mim, eu correndo, com a bola de basquete na mão, 2 litros aqui, todo sem jeito. Falei, rapaz, mas nem pra roubar eu presto, né? Direito, né? Então... Todo mundo pegou porque só eu. Oh, meu Deus, mas nem pra pecar a gente presta às vezes, né, irmão? Nem pecar não peca direito. Mas vamos lá. Não, mas a questão é que eu quis me esquivar, né? Falei, mas tá todo mundo roubando, mas tá todo mundo pegando, mas o caminhão virou. Então tem que reconhecer, eu mesmo, tal. E o PM me levou lá, era meninão, tinha uns 13 anos, acho. O PM querendo tirar um barato, né? Disse assim, é o seguinte, você vai pra delegacia, menino. E eu não apavoro, né? Falei, vai me bater. Foi o seguinte, você queria levar esses 4 litros, né? Se você beber os 4 litros, você não vai. Eu lascou. Beleza. Mas vamos voltar aqui, deixa a besteira de lado. Irmão, vocês estão compreendendo assim o que eu quero passar? Sim. Eu estou exagerando hoje, né? Desculpa aí. Vamos aqui no verso 15. Dizer que todos nós queremos se esquivar. É uma isso. tendência, na verdade. É a tendência do ser humano. Né? Da humanidade, não é do ser humano, né? Da humanidade. Mas Todo ser humano, né? Todo ser humano. Mas a virtude e o que Deus espera de nós é isso. Não é que a gente não peque, isso é impossível. Deus nunca vai esperar isso de nós. Reconheça. Exato. Eu digo para os adolescentes, falo assim, ó, Deus não está preocupado quando você peca, ele já fica todo animado, né? Falo, Deus está preocupado que você peque, repita esse pecado e que você nunca reconheça que é pecado. Aí que é o problema. Porque Deus sabe que a gente vai pecar todo dia, né? Agora você pecar, repetir aquele pecado, né, costumeiramente, ou seja, é um hábito, aí é complicado, porque aí o pecado já está dominando a pessoa e vira parte da sua vida. Então o pecado para nós é acidente, não é hábito. A gente escorregou, né, um acidente, praticou o pecado lá, mas se arrepende e tal. Não é uma vida, não é uma postura que eu tenho, não é um caráter meu, o viver pecando. Que aí é outra diferença que nós temos das pessoas que não foram regeneradas. As pessoas que não foram regeneradas, elas vivem pecando. Está tudo certo. Nós não vivemos pecando aquele pecado, pelo contrário. Não vê como pecado, também tem isso também. Né? Tem, às vezes sim, não reconhece. O não reconhecimento leva à prática do pecado, porque a pessoa... Não se esquivar. É a vida, né? É a vida costumeira. Para nós não, quando a gente peca, irmão. Nossa, os crentes antes pecavam tão sofrido para pecar, tão sofrido, tinha vergonha de vir para a igreja, vinha com a cabeça baixa, confessava logo o pecado, não ficava escondendo. Mas ultimamente, alguns pecam e vem assim, passa óleo de peroba. Uma santa ceia. Né? Como se nada tivesse acontecido, né, mano? Cara de pau, vem assim, sabe? Entra na igreja sem temor, né? Nem Judas, né? Com Jesus. Mais ou menos. Não procuram um conselho, não procuram ajuda. Quer dizer, até que ninguém... Então vamos embora. Essas pessoas não temem a Deus, irmão. Porque quem teme a Deus peca, a primeira coisa é procurar uma ajuda. A primeira coisa é falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Pastor, me ajuda. O líder me ajuda. Alguém me ajuda. Mas vamos lá. Verso 15, então, está escrito assim. Depois, havendo o desejo ilícito, a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Então olha os passos. É seduzido pelo seu próprio desejo. Esse desejo, então, ele é concebido. Quando é concebido o desejo, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Como que se dá isso na prática? Existe um desejo no nosso coração, irmãos. Tem desejos no nosso coração. Quando esse desejo no coração ele é alimentado, então ele vai sendo gerado. Ele vai sendo gerado. Se é gerado, tudo que é gerado, um dia vai dar luz, né? Se é alimentado, ele cresce a ponto de aparecer. Então ele é gerado da luz. Dando a luz ao pecado, isso é consumado, isso é feito. Mas começou aonde? Lá no desejo. Martinho Lutero disse assim que nós não podemos evitar que um passarinho sobrevoe sobre nossa cabeça. Nós podemos evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então o pensamento, o desejo vem, é fato, ou não? Sim, não, sim, vem para todos nós. Sim,
desejo de pecar, de fazer coisa errada, né? Desejo, pensamento. A gente está no meio do culto às vezes, o fogo caindo, vem pensamento que a gente fala, isso veio dos quintos. Veio dos quintos não, veio do coração, irmãos. O problema está no coração. Jesus, porque disseram para Jesus, os teus discípulos não lavam a mão, comem aí sem lavar a mão, né? Come os negócios lá, não, mas o que entra no homem não é o que contamina o homem, é o que sai do homem. É do coração do homem que sai as maledicências, o adultério, as bebedices, o homicídio. Tudo isso sai do coração, é de dentro de nós, está dentro de nós. Não é externo que esse negócio vem, é internamente, está na nossa natureza. Não é? Então o pensamento vem, desejo vem. Quantas vezes não vem? No dia. Talvez hoje veio um ou outro pensamento. Você sabe, você e Deus sabe. E a gente sabe, não é? Glória a Deus que a gente sabe. E o pensamento então vem. Esse pensamento, a gente não manda em pensamento, a gente não manda em sentimento. Aqui que está o grande problema. Porque pensamento e sentimento não é algo que eu decido se ele vem ou não, se ele surge ou não. Agora eu tenho o poder de controlá-lo, para não dar vazão a ele. Então veio o pensamento, eu não alimento. Isso de alguma maneira eu já vou dissipando esse pensamento e esse desejo. Como que eu faço isso? Aí a Bíblia tem algumas recomendações, pelo menos eu lembro agora, de Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3 me parece. Filipenses capítulo 4, verso 8. Colossenses 3, verso 1, 2. Capítulo 4, verso 8. Vamos para Colossenses. Vamos para Filipenses com Colossenses, não ia dar certo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, tem essa condição, né? Quem não ressuscitou, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Não é isso? Buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão lá de cima. Busque e pense nas coisas que estão lá de cima. A gente está falando de pensamento, né? Então buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Filipenses 4 e 8. No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Dependendo da versão, nisso pensai. No que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável, no que é honesto, no que é virtuoso, no que é louvável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Já dizia a minha vozinha, naquele ditado antigo, que mente vazia é oficina do outro. Eu vou falar. Não é? Então olha só, mas quando nós ocupamos, irmãos, nosso pensamento com a palavra de Deus, quando nós elevamos o nosso entendimento, o nosso pensamento ao reino de Deus, então possivelmente os desejos do nosso coração serão minimizados do pecado. Uma ferramenta para poder Exato. manter esse... Isso na verdade é uma ação preventiva. A gente falando do coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. O nosso coração não é parâmetro para decisão. Não, coração... Algumas pessoas dizem assim, eu tomei essa decisão porque eu senti no coração paz e aí fiz. Isso não tem base bíblica. Eu particularmente não tenho isso como um parâmetro. Tem um texto, acho que é lá em Colossenses, que vai dizer que a paz de Deus seja o árbitro em suas vidas, né? Então a paz de Deus. Alguns dizem assim, quando existe paz no coração, então deve ter tomado aquela atitude. Eu fico muito desconfiado com esse critério, né? Então, meu coração não tem paz por conta disso. Os nossos sentimentos, que é o coração, como diz Jeremias, o coração do homem é enganoso e perverso, e é isso mesmo. Então, assim, eu confiar nos meus sentimentos, eu fico muito complicado. Eu tenho que confiar na palavra de Deus, eu confio na voz do Espírito Santo, que também é muito difícil de discernir, irmãos. Tem gente, eu não sei, deve ter uma banda lá de nomes com Deus, porque ouve a voz de Deus tão fácil. Ou eu sou muito ruim, Deus mandou fazer isso, para mim é claro, Deus me deu orientação, Deus falou isso, Deus... É claro que Deus dá orientação, é claro que a gente ouve a voz de Deus também, mas sei lá, tem pessoas que eu falo, rapaz, eu devo estar muito ruim, não é? Deve vir um pacotão todo. Mas assim, mas a gente deve buscar na palavra de Deus. Então o coração não é parâmetro. O sentimento do ser humano, a razão ela é muito mais
alcançada pela regeneração, pela redenção, do que os sentimentos. Os sentimentos, eles são bem mais difíceis de ser redimidos do que a razão. A razão é, o entendimento é, né? O pensamento é. Agora, os sentimentos é muito complicado. Todas as pessoas, irmãos, todas as vezes que uma pessoa toma uma atitude, toma uma decisão, motivado pelos seus sentimentos, provavelmente ela vai errar, se precipitar, vai ter que pedir perdão, porque agiu pelo sentimento. Via de regra, quase 100% é isso que vai acontecer. Impulsionada, né? Aquela pessoa que ela é impulsiva, ela é precipitada porque não avalia, não pensa, não para. Ela veio no coração e faz, veio no coração e compra, veio no coração e fala, veio no coração e realiza. Então é muito complicado esse negócio, porque o nosso coração, ele não é parâmetro não. Agora a razão redimida é. Diga lá. Então o coração fala mais alto que o cérebro? Quando o coração... Não, aí depende, né? Aí depende. Quando o coração, ou seja, quando os sentimentos quer dominar a nossa vida, a razão deve subjugar isso. Eu tenho que agir pelo raciocínio. Eu sou um ser racional, não impulsivo. Não ajo por instinto, como um animal. Eu não posso dar vazão aos meus sentimentos. Posso ser emocional, não tenho que ser emocional. Mais racional, sim. A razão deve dominar as nossas atitudes, nossas palavras e nossas decisões. Eu não estou dizendo que os sentimentos do homem são ruins totalmente. É que a gente confunde muito sentimento com aquilo que a Bíblia não chama de sentimento. Na verdade, sentimento, a Bíblia não trata muito não. Quando Filipenses capítulo 2, verso 5, se não me falha a memória, diz lá que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não tem esse texto aí? Filipenses 2 e 5. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. A versão aí, a tradução não é a melhor sentimento, tá? Por que que não é? Aqui está assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Exato. Que Cristo Jesus. Aí sim, Daiana, o modo de pensar. A palavra sentimento aí não é a melhor tradução, porque o original é frônesis, a palavra. Age em vós a frônesis que houve em Cristo Jesus. Frônesis diz respeito à fronte aqui, né? Ao córtex central, ao pensamento. Então, age em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. A mesma mente que houve em Cristo Jesus. Olha só. Então, essa que é a questão. A Bíblia, ela vai... O amor. O que é amor? Eita. O que a gente entende por amor? Não é um sentimento? Sim. Não é que o amor não contém sentimento. Claro que contém, irmãos. Não é? Mas amor, o que a Bíblia trata, é uma matéria de vontade. Ou seja, é um mandamento a ser obedecido. Se é um mandamento a ser obedecido, tem que ser algo que pode ser obedecido, não é? E muitas vezes eu não sinto amor, mas a Bíblia diz para eu me comportar com amor, mesmo não sentindo amor. Mas é complicado, né? Porque você não sente, você ainda tem que se comportar como se estivesse sentindo. Não, eu não tenho que me comportar como se estivesse sentindo. Eu me comporto porque eu entendo que aquele comportamento é vontade e mandamento de Deus. Porque os meus sentimentos não são parâmetros para a minha vida. Não seria uma pessoa falsa? Não. Não. Porque amor, a Bíblia vai traduzir como comportamento, realização. Porque ele não foi falso com Judas. Ele tratou igual. Exato. É isso. Exato. Que ele está querendo dizer. Uma questão é hipocrisia. Quando eu me comporto como hipocrisia, olha que coisa interessante, irmãos, que a Daiane está colocando aqui. Há uma diferença, porque quando eu me comporto de uma forma, meu coração pensa de outro jeito, ou seja, eu penso a respeito daquela pessoa totalmente diferente. É pensamento. Então eu, na verdade, estou agindo contra um pensamento, não contra um sentimento. Porque muitas vezes, nem aqueles que nós dizemos que amamos, nós sentimos 24 horas amor por eles. Numa discussão de casal, você sente amor? Não. Carinho pela esposa? Que anjo. Ó. Aquela discussão onde o cara está sendo ofendido pela esposa, desrespeitado pela esposa. Aí o coraçãozinho dele de crente assim, fica assim, ó, saindo os coraçãozinhos assim. Não, irmãos, dá raiva. Tenho raiva.
Mas eu sou cristão, eu não vou agredir fisicamente, eu não vou agredir, ofender verbalmente, eu não vou humilhar. Então isso aqui é comportamento de amor. Maridos, amai as vossas esposas, isso é mandamento. Discípulos de Jesus, amai os vossos inimigos. Não é sentir amor por eles, é amar, é atitude. Essa que é a questão, é a ação, é comportamento. Então a gente pega um pedófilo, um estuprador de criancinha, não é? O sentimento é o que, irmão? De todo cristão. Todo cristão, não vem com essa conversa não que se sente amor, isso é mentira. Aí é hipocrisia. Eu sinto amor. Mentira, irmão, que isso? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais meu sentimento vai ser de indignação. Não é? Isso é conversa de quem quer que ser espiritual, religioso. Nem anjo. O anjo quer logo traçar a espada e cortar no meio o pedófilo. É que Deus disse, calma. Alma e anjo. O anjo... Irmãos, anjo não foi designado para pregar evangelho, porque se a pessoa não se converte, ele já acaba com o negócio ali. É por isso que a Bíblia diz que os anjos até quiseram, Senhor, a gente quer pregar o evangelho. Deus disse, não, eu sei que vocês são seres executores do meu juízo. Então se aquele não aceitar na primeira fala de vocês vão cortar ele no meio. Eu tenho que usar gente que saiba o que é. É bom que o próximo com certeza vai aceitar. Depende, viu, Vian? Se estiver presente, né? Mas é uma solução muito boa que eu tenho para evitar as dificuldades que a gente tem na igreja, né? Discipulado, tem que acompanhar a pessoa. Então aceitou Jesus, levantou a mão, irmão. Tem um diácono 38, já dá um teco logo e sobe pro céu salvo. Né? Brincadeira, irmão Alder, brincadeira, irmão. Não, brincadeira. Não. Brincadeira, amada. Não tô, tá bom? Desculpa agora. Eu vi a irmã Alder olhando pra mim assim. Brincadeira, amada. Vamos voltar aqui. Que agora eu desviei demais aqui. Voltar. Isso, sentimento. Então isso é gerado. Esse pensamento, ele pode ser interrompido. Esse desejo, ele pode ser interrompido. Ele precisa ser identificado primeiro e interrompido. Como é que ele é interrompido? Pela palavra de Deus. Colossenses 3:16. O que está escrito lá em Colossenses 3:16? 3:16, isso. Colossenses 3:16. Habite abundantemente em vocês, né? Habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Habite em vocês a palavra de Cristo. Olha, irmão, pensamento do reino de Deus, palavra de Deus, vida de oração. Identificar, quando a gente tem essa vida diante de Deus, existe uma sensibilidade maior. Quando a gente está refletindo na palavra de Deus todos os dias, e é bem-aventurado quem faz isso, é muito mais fácil de nós identificarmos tudo isso em nossa vida. E aí os sentimentos, os desejos, eles vêm, mas eles não têm força, porque a palavra de Deus está saturando a nossa vida, porque o nosso pensamento ele está sendo alimentado pela palavra de Deus. Compreende, irmãos? Então, como é muito mais fácil a gente lidar com todas essas dificuldades quando nós aceitamos os recursos que Deus nos dá para nos mantermos salvos, porque o pecado em nós, embora tenha sido perdoado em Cristo, mas ainda é uma realidade na nossa vida no dia a dia. Ainda nosso sentimento é um sentimento que muitas vezes quer nos levar para pecar. O pensamento nosso ainda tem pensamentos que são pecaminosos. Só que a diferença é, a partir do pensamento e a partir do desejo, como eu me comporto? Aqui que vai ter toda a diferença da vida de um e da vida de outro, espiritualmente falando. É como eu me comporto. Agora, se eu tenho esse recurso, se eu tenho essa prática de oração, de leitura bíblica, de vida comunitária, de adoração, de serviço ao próximo, isso, lógico que vai ser muito mais fácil eu ter recurso para combater todas essas questões. Agora, se uma pessoa não ora, não lê, mal vai à igreja, não faz nada para ninguém, uma pessoa egoísta, irmãos, minha primeira tentação pode ter que vai arrastá-la, aí vai. Nem vai identificar o processo que veio no coração dela e ela nem percebeu, né? Gerando e tal, quando vê, o pecado já fez. Mas por quê? Porque ela não identificou o processo. E quando talvez ela viu, já era tarde, ou quando percebeu Quando ele identifica e ainda mesmo assim faz. Então, muitas vezes porque não teve o recurso.
Não teve recurso, não é porque faltou recurso, porque ela desprezou o recurso. Essa que é a questão. Não é porque Deus falou, não é porque o Espírito Santo falou no processo, é porque essa pessoa desprezou isso. A questão para a gente então ver se fecha aqui a aula, é que o pecado, irmãos, ainda é uma realidade na nossa vida. O pecado ainda continua destruindo, inclusive a vida do crente, se ele não tomar cuidado. Só o Espírito Santo tem condição para nos dar recursos para que a gente vença tudo isso. Para que a gente vença tudo isso, nosso pensamento tem que ser alimentado pela palavra de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Os sentimentos na nossa vida não devem reger, não devem decidir as nossas atitudes, nossas decisões. Não é a flor da pele que eu tomo a decisão. Tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Quando é casal, quando é uma questão ministerial, quando é qualquer questão que envolve mais de uma pessoa, e quase tudo envolve mais de uma pessoa, né? Precisa ser discutido, orado, refletido, pensado. Toda ação, irmãos, que ela é tomada assim, sabe, possivelmente é precipitada. E precipitação não provém de Deus. Precipitação não deve fazer parte da vida do discípulo de Jesus, que é maduro. Ele sempre vai ser cauteloso, pronto para ouvir, diz Tiago, tardio no falar, tardio no agir, né? Então é tardio, eu não tenho pressa, não posso ter pressa, tenho que avaliar, tenho que fazer as contas, tenho que agir com raciocínio, com os parâmetros, princípios e valores bíblicos. Preciso orar a Deus. Nós tínhamos uma prática, não sei se ainda tem na vida dos crentes, que assim, tudo que ia fazer, mas tudo, às vezes até exagerava, tinha que orar. Tudo, até coisa desnecessária. Orava. Era melhor pecar por exceção do que por omissão, né? Rapaz, você está pecando, precisa de orar por isso aí. Não, às vezes não precisava mesmo, mas é melhor errar por o excesso, né? O excesso do zelo do que pela omissão dele. É muito melhor. Então, amados, a gente precisa ter cuidado. O pecado ainda é uma realidade diante de nós, nós não devemos confiar em nós. O pecado ele tem um poder entorpecente, anestésico, tá certo? Ludibria, engana de fato, parece ser bom. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente chega a uma conclusão nessa aula, eu chego a uma conclusão nessa aula. Eu preciso desesperadamente da ação do Espírito Santo todos os dias na minha vida, irmãos. Todos os dias. Embora o pecado não me domine mais. Mas se eu baixar a guarda, ele pode me dar um lockout. Ou pelo menos um soco na venta. Tem alguma pergunta fácil e rápida? Nossa, esse silêncio me dá medo.